Boa tarde a todos. Vamos dar sequência ao estudo da Gênese de Kardec, não é? Estamos aí no primeiro capítulo, no item 19. Acusa-se o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquece-se que a astronomia tem por primogênita a astrologia judiciária, que não está longe de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, entretanto, que estivesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais. Malgrado as suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou para a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a posição e o movimento dos astros que havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição emprestou uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton, Kepler fizeram conhecer essas leis, que o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desabou. Ocorre o mesmo com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas, as quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, mostrou a verdade. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia. A química e a alquimia, querer confundi-las é provar não saber delas nem a primeira palavra. Muito bem. É por aí. Espiritismo é uma doutrina versada em ciência, filosofia e religião. Vamos aqui ao item 20. Se o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade, é todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens, sem exceção. Esses conhecimentos não pode deixar de trazer em si, generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. E toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. É, pois, com razão que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações.
Vejamos no que essas revelações diferem e por que laço se ligam uma à outra. Primeiro, Moisés, na qualidade do profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi legislador do povo pelo qual essa lei primitiva, se depurando, deveria um dia se difundir por sobre toda a terra. O Cristo, tomando da lei antiga o que era eterno e divino e rejeitando o que não era, senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Ver isso na Revista Espírita, em 1861, na páginas 90 e 280. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista todo novo, sobre o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus impiedoso que rasga a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio de povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado sobre a pessoa do inocente, que castiga as crianças pela falta de seu pai, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansuetude e de misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os filhos e os chama a todos para si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na servidão dos povos rivais e na multiplicidade da descendência, mas que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é este mundo, ela está no reino celeste. Será aí que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão rebaixados. Não é mais o Deus que faz a vingança, que faz da vingança uma virtude e ordena pagar olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis que vos seja perdoado. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, a maneira pela qual quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que considera o pensamento e não se honra com a forma. Este não é mais, enfim, o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer
ser amado. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que dele fazem um Deus vingativo e cruel, creem honrá-lo por atos de crueldade, pelas fogueiras e pelas torturas. As que dele fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes. São mais ou menos meticulosas na forma, segundo o creio, mas o menos corrompido pelas fraquezas e mesquinharias humanas. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade, como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Sobre esta crença somente pode estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar esse Deus de Moisés? Não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens, lhes impôs novas obrigações, fê-los encarar a vida presente sob uma outra luz. Devera, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais, incontestavelmente pelas suas consequências. É esse o ponto capital da revelação do Cristo, e do qual não se tem compreendido bastante a importância. É lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado, o que mais se tem ignorado na interpretação de seus ensinos. Entretanto, o Cristo acrescentou muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las, e tenho para vos dizer muitas outras que não compreendereis, por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. Está em João, capítulo 14, 16 e Mateus, no capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo o que ele teria podido dizer, foi porque acreditou dever deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem no estado de compreendê-las. Intencionalmente, o seu ensinamento era, pois, incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-lo, prévia, pois que se equivocariam com as suas palavras, que seriam desviados dos seus ensinamentos. Em uma palavra, que se desfaria o que ele fez, uma vez que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. Por que chama ele ao novo Messias de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação prévia, pois que os homens teriam necessidade
de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção, talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Há coisas que teriam parecido um contrassenso no estado dos conhecimentos de então. Por completar os seus ensinamentos, deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo neles se encontra em germe. Falta somente a chave para aprender o sentido de suas palavras. Mas quem ousa permitir se interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem ousa? A ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza, e salta de pés junto sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade da consciência, o direito de exame pertence a todo mundo, e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos e por esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não estavam o bastante, entretanto, para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas, e sem remontar tão alto, os de hoje não lançaram anátema aos períodos de formação da Terra. Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquilo que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo preço nele encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido. Volteavam sempre no mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. Por sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes das leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados
de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderá judiciosamente alegar as contradições da ciência, quando não está de acordo consigo mesma. O Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e com isto fixa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença do progresso realizado, que todas têm a mesma destinação e atingirão o mesmo objetivo, mais ou menos prontamente, segundo o seu trabalho e a sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus não as tem criado privilegiadas e dispensadas do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetuamente devotados ao mal e ao sofrimento, que os designados sob o nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal no estado de espírito, como faziam no estado de homens, mas que avançarão e se melhorarão, que os anjos, ou puros espíritos, não são seres criados à parte na criação, mas espíritos que alcançaram o objetivo depois de terem seguido a fileira do progresso, que assim não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos às custas dos outros, todos sendo os filhos das suas obras. Pelas relações que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a terra, tem não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e deste mundo com os de outros mundos. Conhece a sua situação no mundo dos espíritos. Segue-os em suas migrações, testemunha suas alegrias e seus infortúnios. Sabe por que são felizes ou infelizes e a sorte que o espera a ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Estas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias,
O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte não tem mais nada de aterrorizante, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Paramos por aqui para darmos continuidade amanhã, se Deus assim nos permitir. Vamos seguindo aí a nossa leitura da Gênesis. Espero que todos vocês estejam tirando proveito, aprendendo um pouco mais. O capítulo é sempre longo, nós temos que fazer paradas, tá certo? Um grande abraço a todos, que Jesus conceda a todos muita paz e muita luz.